O telemóvel vibrou na mesa de cabeceira, quebrando o silêncio da noite em Lisboa. Alex, conheci um homem online. O Rui faz-me sentir vivo outra vez. Acho que está na hora de terminarmos. Alexandre sentou-se na cama, o coração apertado, como se uma mão invisível o esmagasse. As palavras de Miguel queimando-lhe os olhos no escuro do quarto. Como era possível, depois de 6 anos construindo uma vida juntos em Lisboa, enfrentando olhares tortos da família dele no Minho e criando juntos o café livraria Luz das Palavras no Bairro Alto, agora tudo acabava por causa de um perfil numa aplicação. Ele pegou o aparelho, as mãos tremendo, e leu novamente a mensagem curta, fria como o vento que entrava pela janela aberta com vista para o Tejo brilhando lá embaixo. O telefone tocou imediatamente, o nome de Miguel piscando no ecrã. Com a voz embargada, Alexandre atendeu. Miguel, o que raio é isto? Acabaste de me mandar isso e agora ligas? Do outro lado, a voz de Miguel soava distante, cansada mas decidida. Desculpa, Alex, não queria fazer assim, mas não aguento mais fingir. O Rui apareceu e tudo mudou. Sinto-me livre outra vez. Não é culpa tua, mas preciso disto. Alexandre ficou em silêncio, o peito subindo e descendo rápido, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, enquanto o cão Luz, o seu resgate partilhado, um labrador dourado que tinham salvado juntos há 3 anos, lambia-lhe a mão como se sentisse a dor. E o café, o Luz, nós? Perguntou ele, a voz quebrando. Miguel suspirou. O café é nosso, vamos ter de falar amanhã. Passo aí para pegar algumas coisas e discutir o cão, mas agora preciso de espaço. A chamada terminou e Alexandre deixou-se cair na cama, o corpo tremendo de soluços que ecoavam no apartamento vazio pela primeira vez em anos. As memórias invadiram-no como uma onda. Lembrou-se do dia em que se conheceram na Marcha do Orgulho Gay, no Avenida da Liberdade, o sol quente de junho, o arco-íris por todo lado e os olhos castanhos de Miguel encontrando os dele no meio da multidão. Miguel, professor de História no Liceu de Lisboa, tímido mas apaixonado por livros, tinha-lhe oferecido um café no Chiado no dia seguinte e dali nasceu tudo, conversas até de madrugada, planos de futuro e a decisão de abrir o Luz das Palavras, um espaço seguro no coração do Bairro Alto onde jovens LGBT podiam ler histórias de gente como eles sem medo de julgamento. Tinham investido todas as poupanças, lutado contra burocracias e dúvidas da família de Alexandre, que ainda ligava de vez em quando perguntando quando ele arranjava uma boa moça, como diziam na Vila do Minho. Miguel tinha sido o seu escudo, o seu amor, o seu tudo. Agora esse tudo desmoronava por causa de um homem chamado Rui que Miguel conhecera numa aplicação 2 semanas antes, durante uma noite em que Alexandre trabalhava até tarde no café. Alexandre levantou-se, foi até à janela e olhou para as luzes da cidade, o Tejo escuro refletindo as luzes da ponte 25 de Abril. O cão Luz seguiu encostando-se à sua perna. O que vamos fazer agora, meu amigo? Murmurou ele, afagando as orelhas macias do animal. O laço especial que os unia a ele e a Miguel não era só o amor ou o café ou o cão, era algo mais profundo, algo que tinham construído nos momentos difíceis, quando a sociedade ainda cuspia preconceitos e quando a família de Alexandre quase o expulsara ao descobrir que ele era gay. Miguel tinha ficado ao seu lado naquela noite em Braga anos atrás, quando um grupo de idiotas os atacara no parque e só eles sabiam o medo real que tinham sentido, a terapia que fizeram juntos, os pesadelos que ainda voltavam. Esse trauma era só deles e fazia com que mesmo agora Alexandre soubesse que Miguel não conseguiria cortar completamente o contacto. O café precisava de ambos, o cão também, e aquele laço invisível que os tornava únicos um para o outro. A noite passou devagar. Alexandre não dormiu, ficou a olhar fotos antigas no telemóvel, rindo e chorando ao mesmo tempo, com luz enroscada aos seus pés. De manhã o sol entrou pelas janelas, iluminando o apartamento que cheirava a café e a livros velhos que Miguel tanto amava. Alexandre preparou-se para o dia, foi ao café no Bairro Alto, caminhando pelas ruas estreitas cheias de turistas e locais, o ar cheirando a pastéis de nata e vinho. No Luz das Palavras, Sofia, a barista, notou logo o seu rosto abatido. Alex, o que aconteceu? Estás com cara de quem não dormiu. Ele contou tudo em voz baixa enquanto arrumava os livros novos na prateleira dedicada a autores LGBT portugueses e estrangeiros. Sofia abraçou-o forte. Ele vai voltar a si ou não, mas tu tens-nos a nós e tens o café que construíste com tanto amor. Alexandre assentiu, mas por dentro sentia o vazio crescer. Quando Miguel chegou à tarde para discutir assuntos, o ar entre eles estava carregado de tensão, mas também de algo mais, aquele laço que não se quebrava. O Luz fica comigo esta semana? Perguntou Miguel, evitando o olhar. Alexandre respondeu com um nó na garganta. Fica, mas liga-me se ele não comer bem, sabes como ele é. Miguel acenou e saiu, mas Alexandre soube naquele momento que não seria o fim das conversas. O laço especial entre eles era mais forte que qualquer aplicação ou homem novo. No dia seguinte o café Luz das Palavras abriu como sempre às 10 da manhã, mas Alexandre sentia-se como um fantasma por trás do balcão. Os clientes entravam, pediam lattes e livros sobre identidade que era, e ele sorria mecanicamente, mas por dentro a dor queimava. Miguel ligou à hora de almoço, a voz hesitante. Alex, o Rui quer conhecer o Luz, acha que posso levar o cão amanhã? Alexandre sentiu uma pontada de ciúmes, mas respondeu calmo. Podes, mas traz-o de volta à noite, o cão sente a minha falta. A conversa prolongou-se mais do que o necessário. Falaram do estoque de livros novos do evento de leitura que tinham planeado para o fim de semana e Alexandre percebeu que o laço especial os impedia de desligar simplesmente. Enquanto isso, em casa à noite, Alexandre recebeu uma chamada da mãe no Minho. Filho, quando vens visitar-nos com o Miguel? O teu pai pergunta sempre por ele.
Alexandre engoliu em seco, não contou a verdade, ainda não estava pronto para explicar que o namorado o deixara por um estranho da internet. Em breve, mãe, estamos ocupados com o café. A mãe suspirou. Vocês os dois são tão bons juntos, não deixes nada estragar isso. As palavras dela doeram mais do que o esperado, porque Alexandre sabia que a família ainda via o relacionamento deles como algo diferente, mas aceitável, desde que não falassem muito. Ele desligou e foi passear com luz pelas ruas de Alfama, o vento do Tejo fresco no rosto, pensando em como o preconceito social ainda pesava mesmo em Lisboa progressista. Miguel apareceu no café à tarde para uma reunião rápida com o contabilista, o ar entre eles tenso mas profissional. O Rui é professor também como eu, talvez possamos ser amigos no futuro, disse Miguel tentando aliviar. Alexandre sentiu o peito apertar, mas decidiu não reagir com raiva. Talvez, mas agora concentra-te no que é importante, o café e o luz. A conversa terminou com um abraço desajeitado e Alexandre sentiu o laço especial pulsar novamente. O trauma partilhado anos atrás em Braga quando foram atacados fazia com que Miguel soubesse que só Alexandre entendia os seus medos noturnos. Naquela noite Miguel ligou outra vez. Alex, tive um pesadelo daqueles, lembra-te de Braga, não consigo dormir. Alexandre ouviu pacientemente, deu conselhos, respirou com ele até Miguel se acalmar. Obrigado, Alex, não sei o que faria sem ti. Essas palavras ficaram no ar e Alexandre soube que o contacto não pararia tão cedo. Enquanto isso, Alexandre começou a sair mais com amigos do círculo LGBT em Príncipe Real, jantares onde contava a história e recebia apoio genuíno. Um amigo designer chamado João ofereceu-lhe um projeto freelance para distrair a mente. Tu mereces mais que isso, Alex, cresce com isto. Alexandre aceitou e pela primeira vez sentiu um lampejo de força interna, a decisão de não se deixar afundar. O fim de semana chegou e o evento de leitura no café foi um sucesso, jovens lendo poemas sobre amor entre homens, e Alexandre sentiu orgulho do espaço que ele e Miguel tinham criado apesar de tudo. Miguel esteve lá nos bastidores ajudando com as cadeiras e por um momento pareceu que nada tinha mudado, mas quando Rui apareceu para buscar Miguel a realidade bateu forte. Alexandre viu-os sair juntos e o ciúme misturou-se com a compreensão de que o laço deles era diferente, mais profundo que qualquer novo romance. A semana continuou com chamadas diárias sobre o cão, sobre o café e sobre a vida. Alexandre começou a escrever um diário privado sobre a sua jornada como homem gay em Portugal, as lutas, as vitórias, e percebeu que o abandono de Miguel estava a forçá-lo a olhar para dentro, a crescer. Uma tarde no café, uma cliente regular, uma mulher trans chamada Ana, contou-lhe a sua história de aceitação familiar e Alexandre sentiu-se menos sozinho. O amor muda de forma, mas o laço verdadeiro fica, disse ela. Essas palavras ficaram com ele e quando Miguel ligou à noite para falar de uma conta atrasada do café, Alexandre respondeu com mais calma. O conflito interno diminuía aos poucos, substituído por uma determinação nova. O laço especial não era prisão, era ponte, e Alexandre começava a ver isso. O mês passou e o outono chegou a Lisboa com folhas amarelas caindo nas ruas do Bairro Alto. Alexandre tinha aprendido a gerir o café sozinho nas manhãs e Miguel aparecia à tarde para as reuniões, o ar entre eles agora mais leve mas ainda carregado de não ditos. Uma tarde Rui apareceu no café para conhecer o espaço e Alexandre sentiu o estômago revirar, mas manteve a compostura. Prazer, Rui, o Miguel fala muito de ti. A conversa foi curta, mas o ciúme ficou e naquela noite Alexandre caminhou sozinho até ao mirador da Senhora do Monte, olhando a cidade e questionando se ele tinha sido suficiente. Miguel ligou depois de uma discussão com Rui. Alex, o Rui não entende os meus pesadelos, só tu entendes. Alexandre ouviu novamente o laço especial manifestando-se nos momentos de crise. Vem ao café amanhã, falamos pessoalmente. No dia seguinte sentaram-se na mesa do fundo do Luz das Palavras com cafés quentes e falaram abertamente pela primeira vez desde o término. Miguel confessou que o relacionamento online era excitante mas superficial, que sentia falta da profundidade que tinham construído. Alexandre falou da sua dor mas também da força que estava a descobrir. Não vou esperar por ti, Miguel, mas não vou cortar o laço porque ele faz parte de quem somos. A conversa terminou com um abraço longo e Alexandre sentiu o peso diminuir. Enquanto isso, a família de Alexandre veio visitar Lisboa, o pai ainda rígido, a mãe preocupada. Onde está o Miguel? Perguntou o pai durante o jantar no apartamento. Alexandre respirou fundo e contou a verdade pela primeira vez. O pai franziu o sobrolho, mas a mãe abraçou. Filho, o importante é a tua felicidade, não o que os outros pensam. Essa aceitação parcial foi um passo enorme para Alexandre e ele sentiu o crescimento interno a solidificar. No café, o evento de poesia atraiu mais gente e Alexandre leu um texto seu sobre a resiliência gay em Portugal. O aplauso foi genuíno e ele sentiu-se visto. Miguel e Rui tiveram uma briga grande e Miguel apareceu à porta de Alexandre à meia-noite com luz na trela. Posso ficar aqui esta noite só para conversar? Alexandre deixou-o entrar e passaram a noite falando do passado, do trauma em Braga, de como isso os unia para sempre. Pela manhã Miguel foi embora, mas o contacto continuou mais frequente agora com honestidade. Alexandre começou a namorar casualmente com um designer chamado João, mas nada sério, o foco estava no seu próprio crescimento. O laço com Miguel evoluía de romântico para algo mais maduro, uma amizade profunda construída na dor e na esperança.
O inverno trouxe chuva constante a Lisboa e com ela uma crise no café, uma inundação pequena no armazém que exigiu Miguel e Alexandre trabalharem lado a lado durante 2 dias inteiros. O cansaço aproximou-os novamente e uma noite depois de limparem tudo sentaram-se no chão com o cão Luz entre eles e falaram do futuro. Talvez possamos manter o café como parceiros de negócio e amigos, sugeriu Miguel. Alexandre assentiu, mas por dentro lutava com os sentimentos remanescentes. Rui terminou com Miguel e este entrou em crise, ligando a Alexandre várias vezes por dia, o laço especial salvando-o mais uma vez. Alexandre decidiu fazer terapia regularmente e o terapeuta ajudou-o a ver o abandono não como falha sua mas como oportunidade de crescimento. Tu construíste uma vida rica, Alex. O laço com Miguel é parte disso, mas não define tudo. Essa frase tornou-se o seu mantra. Uma viagem rápida a Sintra com amigos do círculo LGBT trouxe ar fresco e Alexandre sentiu-se renovado, abraçando a natureza e a liberdade de ser ele mesmo sem máscaras. De volta a Lisboa, contou a Miguel sobre a viagem e pela primeira vez Miguel admitiu inveja. Quero isso também, Alex, quero crescer como tu. O mal-entendido chegou quando Miguel viu uma foto de Alexandre com João e assumiu que ele tinha namorado novo. A discussão foi dura, mas levou a uma conversa honesta sobre ciúmes e maturidade. O laço nosso é único, mas não nos prende, disse Alexandre, e Miguel concordou. A família de Miguel no Alentejo soube da separação e ligou para Alexandre pedindo conselhos. Como sempre, o reconhecimento do laço estendia-se à família. O ano novo aproximava-se e Alexandre sentiu que estava a transformar a dor em força. A primavera voltou a Lisboa com flores nas varandas e o Café Luz das Palavras ganhou um novo fôlego com eventos mensais de apoio LGBT. Alexandre liderava agora sozinho as sessões de leitura e Miguel participava como convidado, o equilíbrio novo trazendo paz. Miguel começou terapia também e os telefonemas tornaram-se mais leves, menos urgentes, mas ainda presentes. Obrigado por nunca me abandonares, Alex, disse Miguel numa tarde de sol no Tejo enquanto passeavam com Luz. Alexandre sorriu. O laço especial é isso mesmo, não abandonar quem precisa. Uma visita conjunta à família de Alexandre no Minho testou tudo. O pai finalmente aceitou publicamente o filho gay e o ex-namorado como amigo da família. O crescimento de Alexandre inspirou Miguel a enfrentar os seus próprios medos de compromisso. Eles organizaram juntos um festival no Bairro Alto para celebrar a diversidade e o sucesso reforçou o laço como parceria madura. Alexandre começou um projeto de livro sobre histórias de homens gays em Portugal e Miguel ofereceu-se para revisar os capítulos. O trabalho conjunto trazendo alegria sem pressão romântica. O verão chegou quente e luminoso e Alexandre sentiu-se completo pela primeira vez em meses. O café prosperava, o cão Luz saudável e feliz, e o laço com Miguel evoluíra para uma amizade profunda e respeitosa que enriquecia ambos. Miguel encontrou equilíbrio na sua vida e eles celebraram o aniversário do café com uma festa enorme no Bairro Alto, amigos, família e comunidade toda presente. No fim da noite, sentados no mirador olhando o Tejo, Miguel disse: o nosso laço especial salvou-nos, Alex, e agora permite-nos voar. Alexandre concordou e abraçou-o como irmão de alma. Alexandre continuou a crescer, namorando com calma mas focado em si mesmo. O livro dele ganhou forma e ele sentiu-se pronto para o futuro, fosse com quem fosse. O laço especial entre eles não se quebrou, transformou-se em algo mais bonito, uma base sólida para vidas independentes mas conectadas. Lisboa testemunhou a jornada deles do choque à força e a cidade continuou a abraçá-los com as suas luzes e o seu rio eterno. Achas que o laço especial entre dois homens que se amaram pode sobreviver a um abandono por alguém da internet e transformar-se em algo ainda mais forte e maduro? Verdadeiro ou falso?